Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e, sem grandes surpresas, temos hoje pela frente a resolução do Exame Nacional de Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Trata-se da segunda fase do ano de 2023. Antes de darmos início à resolução, apelo para que façam a subscrição do canal, podem também ativar as notificações e deixar um like neste vídeo. Vamos lá! No verão passado, o José viajou pelas Caraíbas num navio de cruzeiro. No penúltimo jantar da viagem, como é tradição, o comandante do navio colocou à votação dos turistas a escolha do empregado mais popular da zona de restauração. Na viagem que o José realizou, a escolha foi feita entre a Ana, o Bernardo, o Carlos e a Diana. Ao votar, cada turista tinha de dispor os nomes dos 4 empregados, A, B, C, D, de acordo com a ordem de preferência. Cada um dos turistas votou uma única vez, correspondendo cada ordenação efetuada a um voto. Para representar o resultado da votação, desenharam-se 4 círculos concêntricos com diferentes raios, definiram-se tanto os setores circulares quanto o número de listas de preferências obtidas, sendo a amplitude dos setores proporcional ao número de votos em cada lista. Cada setor é composto por 4 faixas circulares. Na faixa mais próxima do centro, registra-se o empregado que ocupa a primeira posição na lista de preferências. Na faixa seguinte, apresenta-se o empregado que ocupa a segunda posição na lista de preferências e assim consecutivamente. Na figura 1, representa-se o resultado de 900 votos validamente expressos. Da análise da figura 1, conclui-se que se obtiveram 4 listas de preferências e que, por exemplo, 150 pessoas votaram na lista em que o empregado D ocupa a primeira preferência, C ocupa a segunda e B a terceira, e o empregado A ocupa a quarta preferência. É este setor aqui. D, C, B, A. Para apurar o empregado mais popular da zona de restauração, decidiu-se aplicar o método a seguir descrito. Efetua-se a contagem do número de votos em cada empregado, como primeira preferência, e verifica se algum deles obtém a maioria absoluta. Caso isso se verifique, esse empregado é o mais popular da zona de restauração. Caso contrário, o empregado que obteve o menor número de votos como primeira preferência é eliminado de todos os outros 4 setores. Cada um dos setores é reestruturado de modo que os empregados que ocupam as faixas circulares mais afastadas do centro do que a faixa do empregado eliminado se movem uma posição em direção ao centro, mantendo-se a mesma ordem. Após a reestruturação dos setores circulares, aplicam-se novamente os procedimentos anteriores e o processo repete-se até que um dos empregados obtenha a maioria absoluta como primeira preferência. Vamos lá então à primeira seleção. Vamos por aqui. A, B, C, D e contar o número de primeiras preferências que cada um deles tem. O A tem 300. B tem 250. C tem 200. E D tem 150. Já agora, o total é de 900 votações, ou 900 votos, como queiram. Então, a maioria absoluta há de ser 900 sobre 2 mais 1, ou seja, 451 votos. Bem, aqui facilmente se percebe que nenhum deles tem maioria absoluta, por isso vamos eliminar aquele que tem menos votação, que é o D. Então, vamos aqui à segunda seleção, em que só lá vão estar A, B e C. Agora, reparem que D foi eliminado. Então, A tem 300 votos, igual. P continua com 250.
Mas C, neste momento, tem estes 200 e tem aqueles 150, porque D foi eliminado e isto chegou tudo um lugar para dentro. Então, 150 mais 200, ou seja, eram os 200 que já tinha, mais os 150 que foram roubados de D, no total de 350. Continuamos sem maioria absoluta por parte de ninguém. No entanto, neste momento, vamos eliminar B. Terceira votação, irá sair daqui o nosso vencedor, porque só vão estar aqui o A e o C. Então, o A tem aqueles 300 votos. Estou a ver se tem mais algum. Não tem mais. Então, C vai ter estes 250 mais 200 e aqui também vai receber estes 150, ou seja, 600 votos, que é maior do que os 451 exigidos para a maioria absoluta. Então, C é o candidato vencedor. Vamos à parte final do exercício. O número mínimo de votos com primeira preferência para que o empregado obtivesse maioria absoluta era aqueles 451. Já aqui, preparar tudo. Então, 451 é o A. Na contagem efetuada após a primeira eliminação de um dos candidatos, o candidato ficou com 350 votos. Foi o candidato C, a linha C. O segundo candidato a ser eliminado foi este, o B. O candidato vencedor obteve 600 votos. A, C, B, B. 2. Num dos navios de cruzeiro da empresa LZD existe um circuito de manutenção com 6 estações. Um circuito de manutenção consiste numa série de exercícios físicos dispostos sequencialmente em estações, de modo que os turistas, quando passam pelas estações, têm a possibilidade de executar o exercício proposto. Na figura 2, aqui ao lado, apresenta-se um grafo no qual os vértices representam as estações e as arestas representam os troços pedonais existentes entre elas. Pretende-se construir novos troços pedonais entre as estações existentes para que seja possível iniciar e terminar o circuito de manutenção numa mesma estação, percorrendo todos os troços, incluindo os novos, sem repetir nenhum deles. Vale o número mínimo de troços pedonais a construir. Este tipo de circuitos a que o enunciado faz referência, ou seja, que começam e acabam no mesmo sítio e que passam por todas as estações, tem um nome. Chama-se um circuito de Euler. Já agora, um circuito é um caminho que começa e termina no mesmo vértice. Esta informação foi retirada do formulário. São as condições necessárias e suficientes para que um grafo conexo admita circuitos de Euler. Este grafo é conexo? Sim, porque existe um caminho sempre a ligar dois pontos. Escolhendo dois pontos ao caso, existe sempre um caminho entre aqueles dois pontos. Mesmo aqui o C e o E, nós podemos dar a volta toda e ir sem problema nenhum de C a E. Por isso, o grafo é conexo. Agora, ele admite circuitos de Euler se e só se todos os seus vértices forem de grau par. Temos de ver aqui o número de arestas que estão ligadas a cada vértice para saber o seu grau. 3, 2, 3, 2, 1, 1. Então, o número de mínimo de troços que temos de construir são 2, de forma a ficarmos com aquilo tudo par. Eu vou pôr aqui um exemplo. Podíamos unir aqui C a B.
e depois E a F. Aqui passávamos a ter 4, aqui 2, aqui 2 e aqui 4, e já ficavam todos pares, então este grafo admitia os tais circuitos de Euler. No processo de eulerização dos grafos, faz-se muitas vezes a duplicação das arestas. No contexto deste problema, a partir do momento em que eles nos dizem que temos que percorrer todos os troços, incluindo os novos, sem repetir nenhum deles, então teríamos de criar, por exemplo, um caminho alternativo entre B e F, mas que não passasse pelo mesmo sítio. 3. Os pais da Luísa fizeram um cruzeiro com o itinerário seguinte. Dia 1, Atenas. Dia 2, Istambul, por aí fora, até de volta a Atenas. A Luísa, não podendo acompanhar os pais, tenciona visitar os mesmos locais sem repetir nenhum deles, mas viajando em transportes públicos, terrestres e marítimos. No seu planeamento, a Luísa pretende iniciar e terminar a viagem em Atenas, despendendo o menor tempo possível nas deslocações entre estes locais. Na tabela 1 estão registadas as durações das viagens entre os vários locais a visitar, pesquisadas na internet pela Luísa. Para definir o seu percurso, a Luísa decide construir um grafo para modelar a situação, aplicando o método seguinte. Esta gente não tem mesmo mais nada que fazer. Escolhe-se a aresta do grafo com menor peso, qualquer que ela seja. Escolhe-se sucessivamente as arestas com menor peso, garantindo que 3 arestas do grafo que está a ser definido não se encontram no mesmo vértice e não permitindo a formação de quaisquer percursos fechados que não incluam todos os vértices. Poderá a Luísa visitar os locais pela mesma ordem seguida pelos pais? Na sua resposta, apresente a ordenação das arestas selecionadas que resulta da aplicação do método descrito, um grafo semelhante ao que terá sido construído pela Luísa e um possível itinerário definido pela Luísa. Esta pergunta não é difícil, é só uma questão de organização. Então, escolher a aresta a que corresponde menos duração, aqui, 2 horas e 30. E ela liga M a S. Por aqui um S, aqui um M, vou tomar nota da duração. E está feito. Agora, tome atenção. Se eu cortei aquele 2,30, vou ter de fazer depois o mesmo relativamente a este. Está cortado. A seguir vem 2,40. Aqui ao lado. Me obriga a cortar o outro 2,40. Daquele anda aqui. 2,40 RS. Portanto, ali o S, sobre o R, tomar nota do tempo e está feito. Agora tomem atenção, eu não posso ligar mais nada a S. Agora aqui tenho o R, porque fico depois com 3 arestas. Então vamos cortar tudo o que tem S. Cortei em coluna e agora estou a cortar em linha. Por outro lado, MR também não pode, porque vai criar um circuito fechado. Então, M com R é o 10,30. Aqui. Creio que já não há mais nada para cortar, por enquanto. Vamos então à próxima viagem, que é 2,50. Vamos cortar o outro 2,50. 2,50 une A a M. Aqui deste lado. Vamos a cortes. Não podemos pôr mais nada em M, porque fica com 3 arestas. Não podemos unir A a S. Já estava impedido ali. E não podemos unir A a R. Este 15,50. E, para já, creio que está tudo. Próxima viagem
4 horas e 40. Vamos cortar aqui também. 4,40 VA. Neste momento, A já tem 2 ligações, não pode ter mais. Então vamos cortar tudo o que tem A. Também já não é muita coisa. E agora vamos ter que ir aqui e impedir VM. Já está. VS, que também já está. E VR, que não estava. Estes aqui. 7 horas e a andar ali o outro. Aqui. Bem, viagem mais curta neste momento, 14 horas e 50. Eu aqui não tomei nota, mas era 4 horas e 40. Agora sim, 14 e 50. Tenho que cortar aqui também. E isto une I a V. Agora, não me esqueço de pôr 14 horas e 50. É um I. Reparem que está tudo cortado. Neste momento sobra apenas o 1530 a unir o I ao R. E está feito o exercício. Agora, a tal questão, é possível repetir a viagem dos pais? Basta aquele dia 1 em Atenas e dia 2 em Istambul e já sai tudo furado. Porque de Atenas a Istambul ela passou aqui por volos, por isso é impossível repetir a viagem dos pais. Uma possível viagem dela seria assim. Aqui de volta a Atenas. 4. O José e a irmã pediram uma pizza enquanto desfrutavam da piscina do navio de cruzeiro. A pizza pedida, além de outros ingredientes, tinha numa metade cogumelos e na outra azeitonas, como se ilustra na figura de 3. A irmã do José dividiu a pizza em 2 porções que, para ela, tinham o mesmo valor monetário. Na figura 4, representa-se a divisão em 2 porções de igual tamanho, P1 e P2, efetuada pela irmã do José. O José, que atribui à parte com cogumelos o dobro do valor monetário que atribui à parte com azeitonas, escolheu a porção P1 e lembrou-se de determinar o valor monetário da porção que escolheu. Admita que o preço da pizza é 42 euros. Indique o valor monetário atribuído pelo José à porção que selecionou. Esta aqui. Vamos começar pela pizza original, que custou 42 euros. E ele atribui à parte com cogumelos o dobro do valor monetário relativamente às azeitonas. Então, esta parte para ele vale 2x e esta vale x. Vamos começar por aí. 42 há de ser igual a 2x mais x. 42 é igual a 3x, de onde x é igual a 14. Se x vale 14, quer dizer que para ele a parte com azeitonas vale 14 euros e a parte com cogumelos vale 28, o dobro disso. Agora vamos ali à porção P1. A parte com cogumelos são 135 graus. Então, o que é que nós sabemos?
para ele, 180 graus tem um valor de 28 euros. Então, 135 graus, quanto é que valerá? Vou chamar aqui A, tenho que lhe chamar qualquer coisa. E o A vale então 21 euros. Quer dizer que este bocadinho para ele vale 21 euros. Agora vamos fazer o mesmo para as azeitonas. Para ele, 180 graus tem um valor mais baixo, ou seja, 14 euros. Então, 45 graus, quanto é que irá valer? €3,5. Se fazerem 45 vezes 14 sobre 180. Então, este bocadinho, para ele vale €3,5, sendo assim, o total, ou seja, o valor monetário da parte P1 há de ser 21 mais 3,5, ou seja, 24 euros e meio. 5. O Tiago consultou um mediador de seguros para conhecer as condições de um seguro de saúde para o seu agregado familiar e o orçamento anual do mesmo. Para orçamentar o seguro, um mediador solicitou ao Tiago informação sobre a constituição do seu agregado familiar e sobre a idade em anos de cada membro que o constitui. E, na tabela 2, apresenta-se a informação fornecida pelo Tiago. Na tabela 3, apresentam-se os prémios totais anuais de acordo com o escalão etário dos segurados. E na tabela 4, as taxas de desconto a aplicar aos prémios totais anuais em função do número de pessoas seguradas. Com a informação prestada na tabela 2 e utilizando os dados das tabelas 3 e 4, o mediador orçamentou o prémio do seguro para todo o agregado familiar. Determine o valor anual, em euros, que o mediador de seguros terá apresentado para o seguro de saúde de todo o agregado familiar. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve 3 casas decimais. Na sua resposta, apresente o valor em euros com o arredondamento às centésimas. Então, o agregado familiar tem o Tiago, que tem 50 anos. 50 anos quer dizer que ele pertence a este escalão. Então temos uma pessoa para este escalão. A Alice tem 44. 44 encaixa-se neste escalão. A Beatriz, 14. E já agora o Nuno, 12. Por isso, tanto um como o outro encaixam-se neste escalão. Então, a partir daqui, podemos calcular o prémio total anual sem desconto. Duas vezes 241,48 mais 466,18 mais 531,08, ou seja, 1.480,22 euros. Agora, nós vamos fazer um desconto sobre isto. Qual o valor desse desconto? Taxa de desconto a aplicar aos prémios totais anuais, 2 pessoas seguradas não, 3 ou 4 pessoas seguradas. Então, é um desconto de 11%. Nós podemos fazer isto de 1001 maneiras. Eu prefiro pensar da seguinte forma. Se nos fazem um desconto de 11%, quer dizer que nós vamos pagar 89% desse valor.
100%. Corresponde ao valor de 1480,22. Qual será, então, o valor a pagar, correspondente a 89%? (89 vezes 1480,22 sobre 100, então o valor já com o desconto 1.317,40 euros. Será então esta a proposta apresentada pelo mediador de seguros. 6. A empresa LZD explora os itinerários de cruzeiro A, B e C. Desde o início do ano 2000, a empresa contratou, numa instituição bancária, uma conta corrente para cada um dos itinerários. Admita que o saldo A da conta corrente em milhões de euros para o itinerário A, de anos após o início do ano 2000, é dada por, e temos ali a função. 6.1. O maior investimento em publicidade para promover o itinerário A ocorreu nos anos em que o saldo da conta corrente se situou entre 11,15 e 13,5 milhões de euros. Determine durante quantos anos completos ocorreu o maior investimento em publicidade para promover o itinerário A. Para responder a essa questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente os gráficos visualizados. E também as abscissas dos pontos relevantes, o arredondamento é às centésimas. Vamos lá, isso então. Abrir aqui os gráficos. 4 mais 3 ln de 2x mais 1. Aqui 0 e aqui 22. Aqui para já 0 e se calhar mais prático é vir aqui, janela zoom, ajustar. Vamos por aqui, por exemplo, 20. Agora temos de pôr aqui duas retas horizontais. (11,15) e 3,5. Nós queremos saber então aquelas interseções ali. Menu, analisar gráfico, interseção, aqui vermelha com azul, arredondamentos às centésimas. E agora fazer o mesmo. Preta com azul. E cá está tudo aquilo que vamos usar. Nós sabemos que t igual a 0 corresponde ao início do ano 2000. O tal maior investimento em publicidade ocorreu ali antes do início de 2005 e acabou depois já de 2011. Estamos a falar de 6 anos completos. 6.2. Qual é o valor aproximado às unidades da percentagem de aumento do saldo A no final do primeiro ano de contratação da conta corrente? Vamos aproveitar aquilo que temos no exercício anterior. Vamos apagar aqui F3 e F2 também. Já não precisamos. Nós só precisamos de saber o que é que se passa no início e após um ano, por isso, menu, traçar, traçado do gráfico, vamos carregar agora no 0, Enter, Enter outra vez para ele criar ali o ponto, agora vamos carregar em 1, Enter novamente, outra vez Enter para ele criar o ponto, e agora Escape para ele tirar ali aquela seleção.
Vamos por aqui 3 casas decimais. Só pousarem ali a mãozinha e carregarem na tecla menos. E este exercício está feito. Agora é só copiar a informação relevante. O aumento em milhões de euros é a diferença entre o saldo ao fim de um ano e o saldo inicial. Face àquilo que tínhamos inicialmente. Vezes 100 para nos dar em percentagem. Ou seja, um aumento de 82%, a linha D. 6.3 admita que o saldo B da conta corrente do itinerário B e o saldo C da conta corrente do itinerário C em milhões de euros T anos após o início do ano 2000 são todos dados e temos ali as duas funções e o domínio, que é o mesmo do A. Associe a cada um dos saldos apresentados na coluna 1 as afirmações da coluna 2 que lhe correspondem. Cada um dos números de 1 a 7 deve ser associado apenas a uma das letras e todos os números devem ser utilizados. Escreva na folha de respostas cada letra da coluna 1 seguida dos números correspondentes da coluna 2. Mais uma vez, este é o nosso ponto de partida. Vamos eliminar aquilo que já não precisamos. Vamos introduzir aqui as novas duas funções. E agora F3. Agora temos de ter aqui um pouco mais de cuidado com a janela. Para já vou fazer janela zoom ajustar. E vou pôr se calhar agora entre menos 5 e 20. Agora, nós precisamos de avaliar o que é que se passa ao início, ao fim do ano e ao fim de 2 anos e depois também ao fim de 16 anos. Por isso, a melhor maneira que eu arranjei foi a seguinte. Temos aqui funções. Pagamos isto tudo. E ao carregarmos a tecla para apagar aparece este menu e vamos aqui a 6. Relação. Vamos pôr x igual a 1. Ele vai criar ali aquela reta. Agora, mesma coisa. X igual a 2. E por fim, x igual a 16. Vou apagar aqui só as legendas. Está aqui muita coisa junta. E por isto aqui com um aspecto mais civilizado. Ok. Está aqui toda a informação que precisamos. Agora é só copiar este gráfico e responder àquele quadro de questões. Temos aqui toda a informação relevante. Vou só preparar aqui as respostas. E fazer aqui a legenda adequada. Aqui temos a função A, a vermelho é a B e a preto a C. Estas linhas verticais que nos vão ajudar, aqui é ao fim de um ano, aqui é para o início de 2002, ou seja, t igual a 2, e a preta 16. Tem vindo a diminuir. É vermelha B. No início do ano 2000, ou seja, logo ao início, apresentava o maior valor. É o vermelho. Por pouco, mas é. Mais uma vez, aqui a B. No início do ano 2001, linha vertical azul, apresentava valor negativo. É a preta, ou seja, a C. Foi sempre positivo. É a azul, a A. Entre o início de 2000 e o início do ano de 2002, ou seja, entre o início e a linha vertical vermelha, aumentou aproximadamente 3 milhões de euros. Se tivermos atenção que cada tracinho destes é 1 milhão de euros, facilmente
se percebe que é a preta, ou seja, a C. No início do ano de 2016, o saldo era nulo. Foi nulo o saldo. É ali a vermelha, sem dúvidas. Ou seja, mais uma vez, a B. 7. No início do ano de 2002, linha vertical vermelha, apresentava o maior valor, é a azul, e a azul é a A. 4, 7, 1, 2, 6, 3, 5 e está feito. O Net Promoter Score é um dos indicadores mais utilizados para aferir o grau de satisfação dos clientes relativamente a uma empresa. Para calcular o NPS, um conjunto de clientes respondeu à questão: numa escala de 0 a 10, recomendaria a nossa empresa a um amigo, em que 0 representa nada provável e 10 extremamente provável. Recolhidas as respostas, os clientes são divididos em 3 grupos: promotores se atribuírem 9 ou 10, neutros se atribuírem 7 ou 8, detratores se atribuírem entre 0 e 6. De seguida, aplica-se a seguinte fórmula: NPS igual a percentagem de promotores menos percentagem de detratores. O valor NPS obtido pode variar entre menos 100% e 100%. Na tabela 5, apresenta-se a escala de classificação do grau de satisfação dos clientes de uma empresa de acordo com o resultado do NPS arredondado às unidades. 7.1. Esta questão é gigante. A empresa de cruzeiros LZD pretende aferir o grau de satisfação dos seus clientes. Para isso, recolheu os resultados da pontuação atribuída por 1080 dos seus clientes. Na tabela 6, apresentam-se os resultados obtidos. 7.1.1. Atualmente, para aferir o grau de satisfação dos seus clientes, a empresa de cruzeiros LZD recorre ao cálculo do NPS, mas anteriormente recorria ao cálculo da média das pontuações atribuídas pelos clientes. Admita que uma média de pontuações igual ou superior a 9 pontos corresponde a um grau de satisfação numa zona de excelência. Prove que o grau de satisfação dos clientes não se encontra na zona de excelência independentemente da forma de aferição, recorrendo aos dados das tabelas 5 e 6. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve 2 casas decimais. Na sua resposta, apresente a média das pontuações atribuídas pelos clientes e o valor do NPS. Vamos começar pela média das pontuações. Pontuações de 0 não houve nenhuma. Houve 34 pontuações de 1 ponto. Houve 25 pontuações de 2 pontos e por aí fora. Tudo isto vai ter de dividir por 1080 e há de dar 8,26 pontos, que é menor do que os 9. Logo, estamos fora da zona de excelência. Agora vamos ter que fazer a percentagem de detratores e depois a de promotores. Isto já no método NPS. Aqui, tomem atenção que é só os clientes. 34 mais 25 mais 9 mais 22 mais 30 dividido por 1080. Neste caso temos que multiplicar por 100 para dar em percentagem. E cá está. Agora a de promotores. É só somar aquilo e dividir por 1080.
61,67%. Resposta final, temos que fazer um menos o outro. Está ali a forma. (50,56). Olhando aqui, 50,56, estamos na zona de qualidade, logo fora da zona de excelência. De seguida, a única coisa que vos vou ensinar a fazer na máquina é o cálculo da média a partir de uma tabela em que temos frequências absolutas. Vamos lá a isso, vamos abrir aqui isto que parece uma folha de Excel. Vamos pôr aqui pontos e aqui clientes. Aqui é de 0 a 10. Agora é só acabar de preencher isto. Agora é só chegar aqui, uma cela vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, estatísticas de uma variável. Então a lista X1 é os pontos e as nossas frequências absolutas é o número de clientes que votaram naquela pontuação. Vamos pôr então aqui clientes. E cá temos então 8,26 de média. 7.1.2 complete o texto seguinte selecionando a opção adequada a cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção A, B ou C, que lhe corresponde. A cada espaço corresponde uma só opção. A moda das pontuações atribuídas pelos detratores será então, dentro dos detratores, a pontuação em que mais clientes votaram, que é a pontuação de 1 ponto. Os clientes neutros representam com arredondamento às unidades aproximadamente uma dada percentagem do total sobre 1080 vezes 100. Isto vai dar 27%. O cálculo da mediana vai ser feito na máquina de calcular e a parte final, a parte da questão que diz respeito ao gráfico circular, também vai ser feita mais à frente. Vamos lá a isso, vamos abrir aqui isto que parece uma folha de Excel. Vamos pôr aqui pontos e aqui clientes. Aqui é de 0 a 10. Agora é só acabar de preencher isto. Agora é só chegar aqui, uma cela vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, estatísticas de uma variável. Então a lista X1 é os pontos e as nossas frequências absolutas é o número de clientes que votaram naquela pontuação. Vamos pôr então aqui clientes. E cá temos então aquilo que precisamos, é só vir aqui abaixo. Está aqui mediana 9. Vamos então dar a resposta final.
Aqui, se bem se lembram, era a moda dos detratores, que era 1, ou seja, A. Aqui era a percentagem de neutros, que era 27. No que respeita à mediana, deu-nos 9. Foi aquilo que foi feito na máquina de calcular. E agora vamos nos concentrar aqui nos gráficos. Nós temos aqui os promotores. Ora, nós fizemos a percentagem de promotores na pergunta anterior e tinha dado um valor de 61,67%. Então, como é que vamos fazer isto? Os 100% corresponde à totalidade do gráfico circular, ou seja, os 360 graus. E nós queremos saber o que é que corresponde a 61,67. E dá-nos os 222 graus, que é a C. A olho conseguimos pelo menos eliminar a linha A, porque 61,67% tem que ser acima dos 180 graus. Mas aqui a diferença é tão pouca que temos mesmo de fazer as contas. 7.2. Analisados os resultados obtidos numa outra amostra composta por 1000 clientes da empresa LZD, concluiu-se que 72,3% são clientes promotores. Admita que os clientes detratores representam 8% da amostra. Determine para esta amostra o número mínimo de clientes neutros que teriam de passar a promotores para que a empresa LZD se classificasse na zona de excelência, de acordo com o resultado do NPS obtido. Temos então aqui como se calcula o NPS e depois os graus de classificação. Bem, temos que promotores são 723. Os detratores corresponde a 8% de 1000. Ou seja, é o mesmo que multiplicar 1000 por 0,08, ou seja, 80. E depois temos aqui os neutros, que não vale a pena estar a ver quantos são. Isto porque os neutros não entram na fórmula de cálculo do NPS. Por isso, alguns clientes neutros vão passar a promotores. Então, o que está aqui em causa é somar aqui mais X. Então, o NPS vai ter que ser maior ou igual do que 75 para entrarmos na zona de excelência. Como é que ela é calculada? Percentagem de promotores, 723, mais X, sobre 1000, vezes 100. Vamos ter que retirar daqui os detratores, que são 80, dividido por 1000, e multiplica por 100. E isto tem que ser maior ou igual do que 75. Aqui uma série de cortes que podem ser feitos. Então, aqui temos denominador 10, aqui denominador 10. Então, uma das coisas que podemos fazer é multiplicar tudo por 10. 723 mais X, vezes 80, maior ou igual do que 75, vezes 10, que dá 750. Agora é só resolver em ordem X. 750 mais 80 menos 723. X maior ou igual do que 107, neste caso, clientes que teriam de passar de neutros a promotores.
8. Foram analisados 500 formulários preenchidos pelos turistas que embarcaram no navio de cruzeiro. 8.1. Conclui-se que 200 turistas estão em lua de mel. Dos turistas que estão em lua de mel, metade está instalada numa suíte. Dos turistas que não estão em lua de mel, a quinta parte não está instalada numa suíte. Escolhe-se ao caso um desses 500 formulários, determine a probabilidade de o formulário escolhido pertencer a um turista que não está em lua de mel, sabendo-se que está instalado numa suíte. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Vamos só atribuir aqui nomes aos acontecimentos. L, que é estar em lua de mel. E S, que é estar instalado numa suíte. Passo seguinte é converter em linguagem matemática tudo aquilo que aqui está. Nós sabemos que 200 de 500 turistas estão em lua de mel, então a probabilidade de estar em lua de mel é de 200 sobre 500, o que é igual a 2/5, ou seja, 0,4. Neste tipo de afirmações, uma das dúvidas que se apresenta sempre é se nós estamos perante uma probabilidade condicionada ou uma probabilidade simples. E a pergunta que vocês têm de fazer a vocês mesmos é o seguinte: a probabilidade que aqui está refere-se ao total das pessoas ou apenas a uma parte? Então, pegar no segundo tópico e começa logo ali dos turistas que estão em lua de mel. Então é probabilidade de qualquer coisa sabendo que estão em lua de mel. E metade, ou seja, 0,5, está instalada numa suíte. O passo seguinte passa sempre por desenvolver isto, porque a seguir nós vamos apresentar uma tabela, e essa tabela é para interseções. Vai ficar aqui 0,5 vezes 0,4, ou seja, 0,2. 0,4 era o PDO. Aqui, mais uma vez, dos turistas que não estão em lua de mel, não são os turistas quaisquer. A quinta parte não está instalada numa suíte. Mais uma vez desenvolvendo. Um quinto vezes a probabilidade de L barra, que é 1 menos 0,4, o que vai ficar 0,12. Então, com estas probabilidades, nós já vamos conseguir, neste caso, preencher a tabela. Vamos lá preencher a nossa tabela. Uma tabela de interseções. Então, aqui 0,4, aqui 0,6, aqui 0,2 e aqui 0,12. Isso é toda a informação que nós já tínhamos tirado. Agora o resto vem do preenchimento da tabela. Aqui 0,2. Vai ficar aqui 0,32, 0,68, 0,48, que com 0,12 dá 0,6. Agora é só vermos aquilo que nos pedem. Escolhe-se ao caso um desses 500 formulários, para já é toda a gente.
determina a probabilidade de o formulário escolhido pertencer a um turista que não está em lua de mel, sabendo que, aqui é claramente uma condicionada, então o turista não está em lua de mel, sabendo-se que está instalado numa suíte. Aqui em cima, P de L barra yes, aqui P de yes, agora é só copiar o que se precisa da tabela. P de S 068, L barra interseção com S 48. 12, 17 avos. 8.2 admite que a idade dos 500 turistas cujos formulários foram analisados segue uma distribuição normal de valor médio de 51 anos. Admita ainda que a probabilidade de um desses turistas selecionado ao acaso ter uma idade inferior a 44 é 0,32 e compreendida entre 41 e 58 é 0,42. Determine quantos dos 500 turistas é de esperar que tenham uma idade compreendida entre 41 e 44. Pois então, aqui a curva de distribuição normal, para nos ajudar. Aqui temos 51. Vamos pôr aqui o 44. Ora, de 44 para 51 é uma diferença de 7. Por isso tenho por aqui o 58. Depois também aparece ali a referência a um 41, que ainda estará aqui mais deste lado. Eles falam ali, no primeiro tópico, idade inferior a 44. Ou seja, dali para a esquerda. No entanto, a curva de distribuição normal é assimétrica, por isso do 58 para aqui também é a mesma coisa. Então temos 0,32 para aqui, 0,32 para aqui. 1 menos 2 vezes 0,32 é o mesmo que termos ali 0,36. Então, 0,36 é este bocado todo. Agora, falam-nos que entre 41 e 58 é 0,42. Daqui para aqui, 0,42. Eles querem o bocadinho entre 41 e 44. Observando, facilmente se conclui que há de ser 0,42 menos 0,36. 0,06. Se quiserem, 6%. Nós não queremos em percentagem, queremos em número de turistas. É só multiplicar 500 por 0,06 e obtém-se 30 turistas. Completando só aqui, isto era a probabilidade do x se encontrar. X será a nossa variável, idade, entre 44 e 58. E estes 6%. Probabilidade da variável x se encontrar entre os 41 e 44. 9. A pergunta final. A empresa LZD estudou o tempo em minutos necessário para o embarque de turistas nos seus navios. Para construir o intervalo de confiança para o tempo médio necessário para o embarque de turistas, constituiu uma amostra aleatória de 256 turistas que se encontravam a bordo dos seus vários navios, tendo estes indicado o tempo decorrido até ao seu embarque. Na figura 5 apresentam-se os dados recolhidos organizados em classes.
Determine um intervalo de confiança a 95% para o valor médio de tempo necessário em minutos para o embarque de turistas nos navios de cruzeiro da empresa LZD. Na sua resposta, apresente a média do tempo necessário para o embarque dos turistas inquiridos, o valor do desvio padrão e os restantes valores dos termos do intervalo arredondados às décimas. Temos aqui toda a informação necessária e reparem que para construir o nosso intervalo de confiança vamos precisar do desvio padrão da amostra. Aliás, eles já tinham feito referência a isso. Nós temos aqui a informação organizada por classes, por isso, para determinar o desvio padrão, vamos ter de trabalhar com marcas de classe. Então, vamos ficar com uma tabela em que vamos ter o tempo em minutos. Marca de classe vamos ter de somar e dividir por 2, ou seja, fica ali no meio. Há de ser então 15, 25, 35, 45 e 55. E depois então aqui, número de turistas. (28, 36). É isto que depois vamos ter de introduzir na máquina. Vamos lá a isso. Abrir aqui isto que parece uma folha de Excel. Variável tempo. Variável turistas. Vamos aqui a uma célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, estatísticas de uma variável. Aqui vamos pôr o tempo, que é a nossa frequência absoluta, que é os turistas. Ok, e aquilo que nós vamos precisar é o valor do S, ali os 11,4. Então, da máquina de calcular saiu isto, média, igual a 36,9 e o desvio padrão amostral 11,4. Nós vamos precisar do valor de Z e nós vamos construir um intervalo de confiança para 95%. É esse o nível de confiança que queremos. Então, Z igual a 1,960 e o tamanho da nossa amostra é 256 e a amostra tem dimensão superior a 30? Tem. Isto era uma das verificações que tínhamos de fazer. Agora é só mesmo construir o intervalo de confiança. Aqui vai ficar 36,9 menos 1,960 vezes esta coisa. (11,4) sobre a raiz quadrada de 256. Agora é irmos para o outro lado. 36,9 mais 11,4 e, mais uma vez, raiz quadrada de 256. Feitas as continhas, temos o intervalo entre 35,5 minutos, isto está tudo em minutos,
e 38,3. Só por aqui nota. Minutos e assim se chega ao fim desta questão.